Olá, bem-vindos a mais uma aula online. E olha só lembrando para vocês que a partir dessa semana estamos dando início ao nosso novo livro, volume 2, certo? Isso. Então começaremos os trabalhos nesse livrinho. E se você ainda não adquiriu o seu, pede para a mamãe dar uma passadinha na escola que já está disponível, certo? Então agora, com a nossa matéria de geografia, iremos estudar o conteúdo bairro, relação entre sociedade e natureza. Mas o que seria um bairro? Olha só, o bairro é um pedacinho da cidade. É uma comunidade, uma região pertencente a uma cidade, certo? Por que foi feito assim? Vamos imaginar que a cidade é muito grande. Então, foi dividido em pedacinhos, em regiões menores, que são chamados de bairro, para facilitar a administração, certo? Então, assim fica fácil para administrar. Então, isso é o bairro. E esse bairro, normalmente, ele é formado por quadras, escolas, casas, até indústrias, certo? E por que eles são formados? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Bairros. Os bairros trazem uma história. Todo bairro tem sua história, a história de sua formação, de sua criação. Para nós sabermos um pouco mais sobre a história de cada bairro, é necessário primeiramente saber sobre sua origem, quem foram os moradores e como esse bairro se desenvolveu. Podemos fazer tudo isso por meio de uma pesquisa. Para pesquisar sobre o lugar, é necessário irmos atrás de fontes históricas de pesquisa, como mapas, jornais, documentos, revistas e relatos de pessoas que moraram no bairro. Agora, antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem por que as cidades foram organizadas em bairros? Com o passar do tempo, as cidades cresceram e, por causa deste crescimento, elas tiveram que ser organizadas em bairros para facilitar a localização dos endereços. São várias as formas que podem levar um bairro a surgir. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo seria a partir de construções de indústrias, colégios, igrejas, entre outras, onde as pessoas acabam indo para aquele local e se juntando ao redor de acordo com as suas necessidades. Pode surgir também do encontro de imigrantes, que é quando um grupo de imigrantes vai para determinado local e lá estabelecem moradia, ficando próximos uns dos outros, formando assim um bairro. Podem surgir em áreas desocupadas e podem surgir também pela necessidade devido ao crescimento populacional. As pessoas aumentam naquele local e aí é necessário aumentar também as moradias e assim os bairros. Existem também os bairros que são planejados. Eles são organizados de forma a facilitar a vida dos moradores, oferecendo uma melhor organização das moradias, das ruas e de tudo o que tem ao redor. Então, olha só, ficou claro agora que o bairro, muitos deles, foi feito de acordo com a necessidade das pessoas em ter uma moradia? Isso, às vezes a população de um determinado lugar aumenta muito e é necessário se fazer mais casas. E como isso acontece? Então é feito bairros que são ali naqueles locais, tem as construções que podem ser uma acima da outra, como são os apartamentos, ou podem ser casas mesmo separadas, certo?
Então, assim se formam os bairros, a sua maioria dessa forma. Aqui mesmo, próximo ao Curado, nós temos o Curado 5, que foi feito dessa forma. Antes era só mata fechada ali naquele local. E foram derrubando pela necessidade de construção de mais casas naquele local. Então assim foi feito o nosso bairro do Curado 5, como outros bairros também. Então olha só, no nosso livro, aí na página de vocês 4, dá uma olhadinha na página 4 do livro de vocês, tem um textinho que diz assim, ó: leia com seus colegas e professor o texto a seguir. Então, escuta bem atentamente o textinho que a tia vai ler para vocês, certo? Ó, o despertar de Ana. Na escuridão do quarto, Ana abriu pouco os olhos. Pensando ainda ser madrugada, teve vontade de correr para o quarto dos pais. Foi então que o apito da fábrica, que fica a alguns quarteirões da casa de Ana, soou alto, chamando os operários para o trabalho. E fez a menina esquecer o medo. Sabendo que o sol logo despontaria no céu, Ana, que não se sentia mais sonolenta, esticou-se na cama e passou a prestar atenção em outros sons e odores conhecidos à medida que o bairro despertava. As portas metálicas da padaria ao lado sendo erguida e o cheiro de pão quentinho exalando pelo ar. O ronco do motor do ônibus do transporte coletivo e o cheiro nada agradável da fumaça do escapamento adentrando pela janela do quarto. O latido do cachorro para a caminhonete do feirante que, com o sol, despertava a vizinhança anunciando as ofertas de frutas e verduras. Ana percebeu que aqueles sons conhecidos e rotineiros da vizinhança a faziam feliz. Era bom morar naquele bairro. Então, olha só o bairro de Ana. Nele continha padarias, tinha até a fábrica chamando os seus funcionários para trabalhar. Tinha outras casas ao redor e também outros pontos comerciais. Então, assim também é o nosso bairro. Ele possui muitas residências, mas também possui pontos comerciais e muitas construções, não é isso? Muitas outras construções. Olha só, aí na página 5 do livro de vocês, ele traz algumas questões. Primeiro, ele pergunta: qual é o assunto do texto? Então, você vai dar outra lidinha no texto para saber do que ele trata. Letra B. Que sons e cheiro do bairro Ana reconhece ao acordar? Lembra que ela acordou, sentiu um cheiro de alguma coisa? E o som, ela escutava muitos sons. Então, quais eram esses sons e esses cheiros? Quando você acorda, ouve sons da vizinhança? Quais? O bairro onde Ana mora é parecido com o bairro onde você mora? Explique. E a última pergunta ele pergunta: em sua opinião, o que é bairro? Logo no iniciozinho do assunto eu falei para vocês que o bairro era uma região ou uma comunidade que fazia parte de uma cidade, não foi isso? Era um pedacinho da cidade. Então olha só, e com relação ao bairro de Ana, ele se parece sim muito com o nosso bairro. Muitas vezes estamos na escola e vemos carros passando, anunciando coisas na porta da nossa escola, não é isso? A gente vê carro de frutas, carro do ovo. Quem nunca viu anunciando um carro do ovo? Não é isso? Um homem vendendo ovo, isso. Já aconteceu também de passar carro de sorvete. Antes tínhamos muito um carro vendendo sorvete e tinha uma história de dizer: traga a vasilha. Quem nunca ouviu falar isso? Não é verdade? Então, o nosso bairro se parece sim com o de Ana. Assim como Ana, nós vemos os carros na rua com seus escapamentos, a fumacinha ali saindo dos escapamentos dos carros, dos ônibus. Então, dá uma pensadinha nisso para a gente poder responder esse conteúdo, esse assunto, certo? E olha só, essas questões da página 5,
vocês irão transcrever no caderno, certo? Vocês irão pegar o caderno de vocês, colocar lá o cabeçalho, bem bonitinho como costumamos fazer, o nome da escola, a data e o nome do aluno. Aí a gente vai pular uma linha, colocar lá atividade de casa, certo? E transcrever essas questões aí. Atividade de geografia. Aí primeiro quesito seria a letra A, segundo quesito, letra B e assim sucessivamente. Então vamos escrever essas questões no caderno e responder, tá certo? Ficou fácil assim? Então vamos recordar aquilo que a gente vê logo quando a gente acorda, aquilo que a gente ouve. Se for necessário, acorda pela manhã, logo amanhã cedinho. Senta na cama, para um pouquinho e vamos analisar direitinho aquilo que nós estamos ouvindo ao nosso redor, no nosso bairro, certo? Se tem portão abrindo, cachorro latindo, vizinho saindo com o carro, um cheirinho de alguma coisa, será que a mamãe está preparando alguma coisa? Tem alguma padaria próxima que você está sentindo algum cheiro? Então começa a observar e depois você responde essa atividade, tá certo? Então por hoje é só. Tchau, tchau.